Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Olha o material que a gente tem em mãos hoje. Uns trechos de percepção da realidade do Elder Lag propõem uma missão que parece simples, mas, nossa, o buraco é bem mais embaixo. É profundo. A ideia é usar a própria ciência para questionar o chão que a gente pisa, sabe? O que a gente vê, o que a gente toca. Tudo. E para começar, já vamos com uma provocação direta da fonte. E se a gente nunca tocou em nada na vida? E se tudo que a gente vê com os nossos próprios olhos for, na verdade, invisível? Pois é. E o mais interessante desse material é justamente isso. Ele não pede pra gente acreditar em algo místico de cara. Não é um salto de fé. Não é. Ele pega conceitos básicos de física, de biologia, coisas que a gente aprende na escola e usa como ferramenta para desmontar peça por peça aquela certeza do só acredito vendo e tocando. É um desmonte total. A jornada que o autor propõe é sair do que ele chama de materialismo ingênuo para uma compreensão onde nossos sentidos são mais como filtros superseletivos do que janelas abertas para o mundo. Ok, vamos começar a desmontar isso então. A primeira ideia é de explodir a cabeça. A matéria é invisível. Invisível. O argumento é que quando a gente olha para, esta mesa, não estamos vendo a mesa em si. Nem mesmo. O que nossos olhos captam são os fótons, a luz, que bate na superfície e volta. A matéria de verdade, tipo os átomos da madeira, não tem cor. Eles são, por natureza, invisíveis. Exato. E isso, veja bem, não é filosofia, é ótica pura. Nossos olhos são sensores de luz, não de matéria. Decodificadores. Perfeito. Eles traduzem frequências de luz em cores no nosso cérebro. A maçã não é vermelha. Ela absorve todas as cores e reflete a frequência que a gente aprendeu a chamar de vermelho. Nossa. Isso já cria uma distância gigantesca entre a nossa percepção da maçã e o que a maçã é de fato. É a primeira rachadura na nossa ideia de realidade. Peraí, então a cor é basicamente uma invenção do nosso cérebro? Uma interpretação? É uma cocriação entre o objeto, a luz e o nosso sistema nervoso. Outras espécies com olhos diferentes veem um mundo de cores que a gente nem imagina. Tipo abelhas, né? Isso. As abelhas, por exemplo, veem em ultravioleta. Elas veem padrões e cores em flores que para nós são brancas. A realidade da cor depende totalmente do observador. Incrível. E se isso já não fosse estranho o suficiente, o autor dobra a aposta. A matéria também é intangível. Aí fica ainda mais estranho. Ele diz que quando a gente toca em algo, não tem contato real. Os átomos da nossa mão não encostam nos átomos da mesa. O que a gente sente é uma força. É a repulsão eletrostática. Pensa assim, os átomos têm um núcleo positivo e elétrons negativos ao redor, tipo uma nuvem. Ok. Quando você aproxima a sua mão da mesa, as nuvens de elétrons da sua pele e as da mesa, ambas com carga negativa, se repelem. Com força. Cargas iguais se repelem. Exato. Essa força, esse campo de força que o seu cérebro interpreta como solidez, como toque. Você nunca tocou na mesa. Você sentiu o campo de força dela te empurrando de volta. Peraí, então se eu sinto a diferença entre tocar, um veludo e uma lixa, são só campos de força diferentes? Como isso explica a textura? Exatamente. A textura é a variação nesse campo de força. A superfície de uma lixa é super irregular no nível microscópico, então o campo de repulsão que ela gera é cheio de picos e vales. Entendi. Seus nervos sentem essa variação rápida e o cérebro traduz áspero. O veludo tem uma superfície mais uniforme, então o campo é suave. A sensação é de maciez. Tudo interpretação de forças. Nunca contato. Meu Deus. E o autor leva isso a uma conclusão meio assustadora, né? Sobre o que aconteceria se o toque fosse real. Sim, é essa a parte mais impactante, eu acho. Se por algum motivo essa barreira de repulsão fosse vencida e os núcleos dos átomos realmente se tocassem, O que acontece? o resultado seria uma fusão atômica. O autor descreve de um jeito bem visual. Literalmente um abraço
e uma explosão. Nossa Senhora. A ilusão do toque é uma medida de segurança fundamental do universo. A solidez é um escudo que nos impede de explodir. Então, a gente vive num mundo onde um abraço de verdade, no nível atômico, seria o nosso fim. Que loucura! É uma coisa pensar que uma mesa não é sólida, mas levar essa ideia para o nosso próprio corpo? Aí é outro nível de estranheza. Isso. E o autor vai direto nesse ponto, né? Vai direto. E ele usa a biologia para continuar essa desconstrução. Primeiro, o dado mais conhecido. Nosso corpo é quase 70% água. Água. Uma substância transparente, sem forma definida. Já começa por aí. Mas o ponto mais chocante é sobre quem realmente mora nesse corpo. A imensa maioria das células que a gente carrega não são humanas. É aí que a coisa fica pessoal. Ele fala das bactérias, certo? Exato. Ele cita a E. coli no nosso intestino, que é essencial para a digestão, o Streptococcus epidermidis na pele, que nos protege. Faz parte do sistema. Totalmente. A estimativa que a fonte traz é que só 43% das células do nosso corpo carregam o nosso DNA. Só isso? Por cento é uma coleção de bactérias, vírus, fungos, um zoológico microscópico. Um ecossistema. A implicação disso é brutal para a ideia de um eu individual. O autor para de descrever o corpo como uma máquina e passa a chamá-lo de lago ou ecossistema vivo. Quer dizer que eu sou basicamente um ônibus para uma cidade de bactérias? Da próxima vez que eu disser eu estou com fome, talvez eu devesse perguntar quem na comunidade está pedindo jantar. A piada é ótima, mas é exatamente essa a mudança de perspectiva. A ideia de eu contra o mundo fica completamente borrada. Se eu sou uma comunidade, um ecossistema, Como isso muda tudo. muda a forma como pensamos sobre saúde, sobre doença, até sobre a nossa própria identidade, né? Não somos um ser, somos um bioma ambulante. Então, vamos juntar as peças. O argumento aqui ele é devastador para o senso comum. Ele nos diz que os 3 pilares da nossa certeza, ver, tocar e o nosso próprio corpo, são na verdade construídos sobre uma base que a própria ciência diz ser uma ilusão. Exato. Quem diz só acredito no que vejo, não vê a matéria, vê luz. Quem diz só acredito no que toco, nunca tocou em nada, só sentiu um campo de força. E quem diz meu corpo sou eu, está ignorando que é, na maior parte, uma colônia de micro-organismos flutuando em água. Pois é. É aqui que está o clique do argumento para mim. A fonte usa a ciência, que a gente geralmente associa ao mundo material, concreto, como a principal ferramenta para provar que a realidade é tudo menos isso. Exatamente. É a grande ironia, e o texto vai ainda mais fundo na física quântica para reforçar isso. Ele menciona que cada átomo é 99,99999999999999996% de espaço vazio. É um número absurdo. É quase nada. Se você tirasse todo o espaço vazio dos átomos de toda a humanidade, todas as pessoas do mundo caberiam num cubo de açúcar. Não é possível. É. E as partículas que sobram, os elétrons, não são bolinhas sólidas, são descritas como nuvens de probabilidade. A solidez é uma ilusão macroscópica. É um efeito que emerge de forças invisíveis e muito, muito espaço vazio. Ok, se a própria ciência está nos mostrando que o mundo material é quase um fantasma invisível, intocável e vazio, a pergunta óbvia é: então o que é real? Essa é a pergunta de 1 milhão. E é aí que o autor nos convida a dar um passo além da física e entrar na filosofia da percepção. E ele faz isso com uma analogia muito feliz, a da água em seus 3 estados: gelo, água e vapor. Ele usa isso para falar dos diferentes estados da realidade, ou da energia. Como funciona essa analogia? Me explica. É bem intuitiva. O gelo seria a energia supercondensada, densa. É um mundo físico, sólido, que a gente percebe com os 5 sentidos. É a realidade no seu estado mais, digamos, lento.
O que a gente vê e toca. Isso. A água seria a energia já em fluxo, mais maleável. O autor associa isso à vida, aos sentimentos, às emoções, que são fluidos e mudam constantemente. Faz sentido. E, por fim, o vapor, que é a energia no seu estado mais sutil, expandido, invisível. Seria o campo de potencial infinito, a fonte de tudo. Entendi. E a ideia é que os nossos sentidos só conseguem captar o gelo e, com sorte, um pouco da água. O vapor é completamente invisível para a gente, embora seja a mesma substância em outro estado. Precisamente. E isso nos leva ao conceito da caixa sensorial. É uma imagem poderosa. Uma caixa? É. A gente não está numa sala com janelas abertas para o mundo. A gente está trancado numa caixa escura, com 5 buraquinhos minúsculos. O que a gente chama de realidade é só a informação que consegue passar por esses buraquinhos. A gente está perdendo a maior parte do show, sabe? E o autor identifica o cadeado dessa caixa, o mecanismo que nos mantém presos. Ele chama de programa da vontade de receber. Isso. Isso é basicamente o nosso software padrão, né? O que eu levo de vantagem, rodando em segundo plano o tempo todo. Exatamente. É o filtro egoísta fundamental da nossa percepção. Um programa que analisa tudo que entra pelos sentidos com uma única pergunta. Isso é bom para mim ou ruim para mim? Me serve ou não me serve? É um filtro de sobrevivência, no fundo. Sim, mas que, por natureza, nos isola. Cria a sensação de um eu separado do resto e em competição com o resto. Ele é a própria estrutura da caixa. E qual seria a alternativa? O que existe fora da caixa? Fora da caixa, segundo a fonte, o princípio de funcionamento do universo é o oposto. É a força de doação. Força de doação. Uma consciência criadora, uma lei universal, que é pura doação, conexão, equilíbrio, interdependência. A distância entre nós, presos no nosso programa de receber, e essa realidade maior, não é uma distância física. Não é de metros ou quilômetros? Não. É uma distância de qualidade, de intenção. Aqui entra a tal da lei da equivalência de forma, certo? Me explica isso melhor. A lei diz que a gente só consegue perceber aquilo com que a gente se assemelha. É como um rádio, você só consegue ouvir a estação que está na mesma frequência que a sua. Uma questão de sintonia. Perfeito. Se o universo opera na frequência da doação e a gente está sintonizado na frequência do receber para si mesmo, somos incompatíveis. A gente não percebe essa outra realidade não porque ela está longe, mas porque somos diferentes dela em nossa natureza interna. Olha que jornada! A gente começou duvidando dos nossos olhos e do nosso toque, passou pela biologia bizarra do nosso corpo ser uma comunidade e terminamos discutindo a natureza da consciência. E como ela filtra a realidade. É uma desconstrução em todos os níveis. E o autor não deixa isso só na teoria. Ele fala do ponto de despertar. Aquele sentimento que quase todo mundo já teve na vida, sabe? Uma inquietação, uma sensação de que a vida não pode ser só isso. Aquele vazio existencial. Isso. Essa angústia, segundo ele, não é um problema a ser medicado. É o começo da busca pela chave da caixa. É o programa de receber começando a falhar e a sentir que falta algo. E as ferramentas para sair da caixa seriam aquelas práticas antigas que a gente conhece. Exatamente. Meditação, silêncio, jejum, atos de altruísmo. O texto as apresenta não como rituais religiosos, mas como tecnologias da consciência. Gostei disso. São ferramentas práticas para alterar o estado vibracional, para enfraquecer a dominância do programa egoísta, diminuir o ruído interno e, quem sabe, começar a pressentir o vapor, calibrar nosso rádio interno para uma nova frequência. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A fonte sugere que cada acontecimento da vida, a dor, a alegria, a perda, o sucesso, foi na verdade um chamado dessa realidade maior, para nos despertar, para nos mostrar os limites da nossa caixa. Um chamado. Se isso for verdade, que chamado a nossa vida pode estar fazendo agora? Que talvez a gente não esteja percebendo por estar olhando apenas através dos pequenos buracos da nossa caixa sensorial.
O material que a gente está analisando esta semana são trechos de percepção da realidade. E ele nos joga de cabeça numa ideia bem provocadora. Ele usa a física e a biologia para argumentar que a nossa experiência mais básica do mundo, aquilo que vemos e tocamos, é, na essência, uma grande ilusão. A tese é que a própria ciência, né, a ferramenta do materialismo, acaba demolindo a visão materialista ingênua. E isso nos leva à questão central da nossa conversa hoje. Será que a ciência moderna realmente nos força a abandonar nossos sentidos como guias confiáveis da realidade, ao revelar a natureza invisível e intangível do universo, torna o materialismo clássico insustentável e abre uma porta fascinante para a exploração da consciência? Os olhos captam não é a matéria em si, mas os fótons, as partículas de luz que ricocheteiam na superfície do objeto. A matéria de verdade, os átomos, os núcleos, tudo isso permanece invisível para nós. É um balé de luz refletida, e com o toque é ainda mais contraintuitivo. A sensação de solidez que você tem ao segurar um copo não é um contato real. O que você sente é a repulsão eletrostática. Os elétrons dos seus dedos estão repelindo violentamente os elétrons do copo. Como o texto aponta, se eles realmente se tocassem, o resultado seria uma fusão nuclear. E quando olhamos para nós mesmos, a coisa fica ainda mais estranha. Biologicamente, este corpo que eu chamo de meu é quase 70% água e, pasme, abriga mais células de bactérias do que células humanas. Somos um ecossistema ambulante. Diante disso, como é que se sustenta a ideia de só acredito no que vejo e toco, se a ciência diz que não vemos nem tocamos em nada e que somos feitos de vazio e bactérias? A ciência explica o como, mas o texto está questionando o que. E a natureza fundamental do que a matéria muda completamente nossa relação com ela. A experiência do toque é uma interação de campos de força, não de substância contra substância. Isso é uma mudança radical. A solidez não é uma propriedade que a cadeira tem, como a cor ou o peso. É uma experiência gerada na interação entre os campos de força dela e os meus. Isso desmonta, sim, a ideia de um mundo material tátil. A realidade fundamental não é sólida, ela é energética, é probabilística. E essa ideia de que a nossa percepção pode nos enganar sobre o mundo exterior fica ainda mais complexa e, pessoal, quando olhamos para dentro, para o nosso próprio corpo. O que nos leva ao segundo ponto. O texto traz um dado que, para mim, é impressionante. Apenas 43% das células no nosso corpo são, de fato, humanas com o nosso DNA. O resto é um zoológico de bactérias, fungos e outros micro-organismos. Se a maior parte da matéria do nosso corpo não é nossa, e se a maior parte do que sobra é apenas água, um elemento transparente e sem forma, como a gente pode sustentar a identidade materialista do eu? A ideia de um eu sólido, individual e soberano simplesmente desmorona. Isso não sugere que a nossa essência, o nosso eu verdadeiro, talvez não resida na matéria, mas em outra coisa. Talvez na consciência que organiza e percebe através desse ecossistema complexo. Aqui a ciência não está apenas refinando o materialismo, está minando a sua premissa central. E isso nos leva ao ponto mais crucial, o movimento da física para a metafísica. Se a própria ciência nos mostra que nossos sentidos são ferramentas de percepção grosseiramente limitadas, que não vemos a matéria, não a tocamos e que a realidade em seu nível mais básico é 99,99% espaço vazio, então não é apenas razoável, mas intelectualmente honesto começar a procurar modelos mais abrangentes da realidade. A gente tem que ter a coragem de perguntar: o que mais não estamos percebendo? A analogia que o texto usa sobre a realidade ser como energia em diferentes estados, gelo, água e vapor, é uma tentativa válida de conceituar o que pode existir além da nossa percepção. O gelo seria o mundo físico denso que percebemos, a água um estado mais fluido e o vapor um estado sutil e invisível. A falência desse materialismo que o texto chama de vulgar exige quase que por obrigação novas explorações. A matéria é, em sua essência, invisível, intangível e vazia. Aceitar essa realidade como um material de origem nos convida a fazer não é um ato de abandonar a razão. Pelo contrário, é usar a razão
para ir além das limitações autoimpostas pelos nossos sentidos e começar a fazer perguntas mais profundas sobre a natureza da própria consciência, que, afinal, é um instrumento primário através do qual toda essa ciência é, em primeiro lugar, concebida e compreendida. E essa tensão que a gente discutiu hoje expõe um desafio central para todos nós no pensamento moderno. Como conciliar a nossa experiência vivida, o mundo sólido e real do nosso dia a dia, com as descrições cada vez mais bizarras e abstratas que a ciência nos oferece sobre esse mesmo mundo. Exatamente. Independentemente de concordarmos ou não com as conclusões do material, ele nos força a confrontar o quão pouco realmente entendemos sobre a natureza da realidade e o papel crucial que a nossa própria percepção desempenha na construção dessa realidade. A exploração dessa fronteira entre o que sabemos e o que apenas achamos que sabemos permanece, sem dúvida alguma, aberta. Sob o sol de cada feito, cada ambição, tudo se desfaz. Um desejo que se vai, um sopro no vento, um sonho que se esvai. Nas ruas vazias ouço um eco furtivo de promessas falhadas e um futuro cativo. O espelho reflete o que já se perdeu. Tudo é passageiro, tudo se corrompeu. Tudo é vaidade, não há como negar. Um brilho falso que nos faz delirar. No fim nada resta, só um grito no ar. Tudo é transitório, tudo se corrompeu. Tesouros, eu busquei razões, mas no fim encontrei somente ilusões. A música toca e o tempo voa. Tudo é passageiro, nada mais ecoa. Eu busquei tesouros, eu busquei razões, mas no fim encontrei somente ilusões.
música toca e o tempo voa. Tudo é passageiro, nada mais ecoa. O coração bate, mas o eco é vazio, correndo atrás do vento, um ciclo sombrio. A vida passa rápida, como um trovão. Tudo é efêmero, é só desilusão. Tudo é passageiro, um desejo que se vai, um sopro no vento, um sonho que se desfaz. Sempre haverá um anseio, uma busca sem fim. Tudo é ilusão, uma corrida sem fim. Tudo é ilusão, uma corrida sem fim.